Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da questão número 9 da nossa playlist de soluções. Esse exercício está conectado à aula número 4, que foi uma aula sobre gráficos de solubilidade. O exercício número 9 foi retirado da UPE de 2013 e o enunciado nos trouxe: o gráfico a seguir mostra as curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas e pressão de 1 atm, tá aqui o gráfico, são 3 substâncias. A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar corretamente que, e você tem aí as opções. A gente vai analisar uma a uma. Na letra A, compostos iônicos são insolúveis em água em 0 graus Celsius. A gente procura o zero, tá aqui, 0 graus Celsius, o eixo das temperaturas. Tá dizendo que são insolúveis, mas veja só, todos estão com valores superiores a zero na temperatura de 0 graus Celsius. Esse aqui, por exemplo, tem quase 75 gramas de solubilidade. Então, a afirmação A está errada. A alternativa B, o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Moçada, o cloreto de sódio é esse aqui, ó, o NaCl. O texto, a alternativa, está nos dizendo que ele é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Olha, em 10 graus dá para dissolver um número entre 25 e 50. Em 100 graus dá para dissolver um número entre 25 e 50. O que acontece aqui é que, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade do sal aumenta pouco, mas ela continua existindo. Olha o que o texto disse. Diz que ele é pouco solúvel em água. Ele não é pouco solúvel. A solubilidade dele aumenta pouco, mas ele continua sendo solúvel. Então, a alternativa B tem um texto um pouco maligno, mas ela está errada. A alternativa C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em determinada temperatura? A mesma solubilidade é quando as curvas se encontram. Veja só, aqui. Nessa temperatura, entre 20 e 30, a solubilidade tanto do nitrato de potássio, KNO3, quanto do NaCl é a mesma. Nesse outro ponto de encontro, aqui ó, uma temperatura bem perto dos 70, a solubilidade tanto do KNO3 quanto do NaNO3 é a mesma solubilidade. Então, sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura? Podem sim. Esse aqui é o nosso gabarito. Mas, conforme prometido, a gente vai julgar todas as alternativas. Alternativa D. A solubilidade de um sal depende principalmente da espécie catiônica do composto. Aqui está dizendo que a solubilidade do sal depende mais do cátion. Veja só, o cátion do NaNO3 é Na e o cátion do NaCl também é Na. E eles têm solubilidade completamente diferente, ela inclusive não é coincidente nunca no caso dessas duas. E o potássio tem uma solubilidade que começa baixa e aumenta. Enfim, a solubilidade de um sal depende do composto como um todo. O item está dizendo que depende principalmente do cátion. Ele me deu 2 tipos de cátion, não dá para nem avaliar esse tipo de item, vou cancelar ele. Na letra E, a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos demais sais em qualquer temperatura? Não, olha, numa temperatura inferior a 20 e pouquinho, olha, o NaCl, que está aqui, ó, a solubilidade dele é maior do que do KNO3, portanto esse item é falso. Para essa questão então, gabarito, alternativa C. Se você acabou de chegar por aqui e ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve no canal para você receber notificação de quando saem vídeos com esse tema, o estudo das soluções. Estou fazendo uma aula completa, treinando com um monte de exercícios esse assunto, para você se preparar para as principais provas que você pode enfrentar. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!